Olá, pessoal. Essa aula aqui é para a gente organizar o nosso pensamento em relação às mídias digitais. Esse conceito, né? Esse conceito de mídia digital é um conceito que tem pego muito a gente nos anos, principalmente depois dos anos 2000, e que, na verdade, está muito presente na nossa vida e por isso que nós precisamos estudar. E agora nós vamos pensar um pouquinho nesses conceitos chaves mais importantes, por isso que eu dei até o título da aula de Conseguimos Entender as Mídias Digitais, seja um resumo do que são essas novas mídias e quais são os principais conceitos chaves para a gente poder que a gente possa fazer uma reflexão do que somos e de como nós podemos usar também de maneira muito mais profissional, integralizada e racional essas mídias digitais. Então, na verdade, nós vamos fazer uma releitura de toda a disciplina de mídia digital, vamos passar pelos principais conceitos para a gente poder executar isso, fazer esse fechamento da melhor maneira possível. É algo que a gente já começou a fazer, mas vamos agora fazer de uma maneira muito mais integralizada. É sempre bacana a gente ter uma noção do que a gente estudou até agora, desse semestre todo, do que foi esse semestre, para a gente poder cristalizar, para a gente poder estruturar, fundamentar para as outras disciplinas que vão vir lá pela frente. Bom, as fontes para essa aula são fontes que a gente precisa, na verdade, ter assim, um entendimento de que muito do que se discute hoje sobre mídia digital não está exatamente no campo das teorias brasileiras, tem muita coisa que vem de fora ainda, né? Mas de qualquer maneira a gente consegue utilizar. Deixa eu só fechar a câmera aqui para a gente poder ver o slide todo, né? Então, as fontes para essa aula: o dicionário de estudos de mídia do Nicholas Arcombe e do Brian Longhurst, o dicionário de comunicação em mídia do Chandler Daniel e do Rod Mundai, o livro que vai ser bem importante, a gente vai tirar bastante os conceitos chaves, a gente vai tirar daí, que é o livro do New Media, uma introdução, né, das novas mídias, do Terry Flew, e também ainda os conceitos chaves das mídias, das novas mídias, de Nicholas Gaine e David Beer. E aí, aqui no Brasil, um livro que vocês estão super acostumados, que a gente usa também bastante nas aulas, né? Todos esses livros a gente acaba usando de alguma maneira nas aulas, mas o que a gente mais trabalhou nas aulas de mídias digitais é esse livro aqui, Teoria das Mídias Digitais, Linguagens, Ambientes e Redes, né? Do Luiz Mauro de Sá Martino. Que é um livro que hoje no Brasil é um livro mais interessante, mais completo, mais fechado em torno dessa questão das mídias digitais. Beleza? Vamos lá então. Bom, o Daniel Chandler e o Rod Mundai, no Dicionário de Mídia e Comunicação, que é esse livro que você está vendo aí do lado, eles explicam, na verdade, que o termo mídia digital é muitas vezes confundido com nova mídia, ou novas mídias, ou então novas tecnologias. Mas a gente consegue fazer um entendimento de mídia digital quando a gente faz uma pequena comparação, uma pequena analogia com relação às mídias analógicas. O que eram as mídias analógicas, gente? Mídias analógicas são aquelas que possuem uma base material, né, para transmitir a informação. Então, por exemplo, o disco de vinil, que era o disco onde a gente ouvia música, a fotografia, o cinema com as suas películas e filmes, o rádio, a televisão, com as ondas que elas produziam a partir dos meios físicos e também eram lançados no ar, captados por antenas, que eram também físicas, e retransmitidos em aparelhos também físicos, né? Ou seja, a mídia analógica possui uma base sempre material para a transmissão dessa informação. Lembra disso, possui uma base material, física. A mídia digital tem uma diferença importante nesse ponto. Por quê? Porque o suporte físico aqui vai desaparecer quase que por inteiro. Ou seja, os dados são convertidos em sequências numéricas, né, como a gente já falou bastante, ou de dígito, por isso que vem aí a palavra digital, e acabam sendo depois interpretados numa espécie de um processador, né, que vai realizar os cálculos devidos e depois vai oferecer as respostas para aquelas questões iniciais que foram colocadas ali ou para aquela alimentação que foi colocada ali de dados. O que são esses processadores?
o notebook, o computador de mesa ou qualquer mobile que você possa ter à disposição, até mesmo o seu celular, que pode ser que você esteja assistindo essa aula agora. De novo, vamos lá. Em uma mídia digital, sons, imagens, letras ou qualquer outro elemento são transformados em uma sequência de números e decodificados por um processador. Beleza com isso? Porque é importante a gente entender esse lance, não só porque a gente vai partir daí, mas isso nos dá um gancho bem interessante para o que vem pela frente. Ou seja, não é só uma questão de transformar dados. O que acontece é que para a gente, né, para a gente que estuda mídia digital, para a gente que vive mídia digital, a gente tem uma noção muito clara de que não somos engenheiros da computação, não estamos tão focados na questão mais específica ou digital disso, mas especialmente no que as mídias digitais fazem com a gente. As mídias digitais transformaram muito o nosso mundo. Vocês, quem já nasceu a partir dos anos 2000, já nasceu dentro desse contexto, né? E talvez não tenha a dimensão do que tenha sido antes, mas é importante a gente entender que a transição da mídia analógica para a mídia digital foi um processo muito doloroso, principalmente porque a gente teve que se adaptar muito, uma vez que as mídias digitais elas ampliaram, ou vamos colocar assim de uma outra forma, amplificaram as informações que estavam à nossa disposição. Por isso que elas transformaram o nosso mundo, a nossa forma de comunicar e também a nossa forma de viver. E a partir desse conceito, dessa reflexão, né, de transformação, que a gente vai falar dos conceitos-chave. Então, pensa nisso. A mídia digital, ela transforma dados. Mas veja, por um outro lado, além de transformar dados, ela também transformou a nossa própria vida. Então, nós temos aqui uma questão muito mais teórica no campo da cibernética, mas temos também uma questão muito teórica importante no campo da própria filosofia, né? Ou seja, do nosso modo de ser diante das mídias digitais. Essas mídias digitais, elas transformaram o nosso mundo a partir de conceitos-chave que estão muito presentes na nossa realidade. Esses conceitos-chave a gente trabalha basicamente dentro da disciplina de mídia digital de uma maneira muito ampla, muito específica, trabalhando alguns conceitos, trabalhando alguns exemplos, colocando para a gente realidades, fazendo com que a gente se perceba dentro das mídias digitais. Mas aqui eu vou fazer um resumo desses principais conceitos-chave e de como eles estão presentes também na nossa vida de novo. Para isso, nós vamos nos apoiar para esses conceitos-chave nesse livro aqui, ó, The New Media, An Introduction, que é do Terry Flew. Esse livro, do Terry Flew, ele inspirou bastante o livro de Teorias de Mídias Digitais do Lauro Martin, e justamente também porque ele influenciou demais o pensamento de todos os brasileiros hoje, pesquisadores, nessa questão das mídias digitais. Então vamos lá para os conceitos mais chaves. Barreira digital, tá? Eu vou fechar aqui para a gente focar bem. Olha só, barreira digital. Diferenças de acesso às tecnologias e mídias digitais, bem como a cultura desenvolvida nesses ambientes, vinculadas a problemas sociais e econômicos. Olha só, a barreira digital, ela é uma questão importante para a gente lidar dentro do campo das mídias digitais, porque a gente não pode considerar que o nosso mundo inteiro, nosso universo todo, nossa comunidade toda, esteja tão presente assim nas mídias digitais. A gente ainda tem um processo de exclusão digital muito grande, principalmente num país como o nosso, que é um país tão desigual, né? Então, por muitas vezes a gente pode, por viver, por exemplo, em um estado tão desenvolvido como é o estado de São Paulo, a gente não pode entender que, na verdade, essas questões todas que nós estamos vivendo hoje de mídia digital sejam exatamente iguais para todas as populações, para todas as regiões do nosso país. Então, essas questões de barreiras digitais são importantes porque a partir do momento que eu tento fazer uma comunicação, se eu não entender barreira,
se eu não entender isso em forma de ruído, se eu não entender isso em forma de uma situação que vai realmente provocar uma quebra entre emissor e receptor, eu estou, na verdade, desconsiderando, então, muito da teoria das mídias digitais e estou provocando, na verdade, um desserviço no lugar de provocar um serviço. Então, no fundo, quando a gente pensa de barreira digital, a gente tem que entender que problemas sociais e econômicos no nosso país ainda estão muito presentes nesse campo das mídias digitais. Então, pensa nisso para a gente poder entender como que você, na verdade, vai desenvolver o seu trabalho a partir dessa questão que não está tão resolvida ainda no nosso país. Não somos um país midiaticamente completo, né? A gente tem diferenças importantes e que a gente precisa levar em consideração. Um outro conceito-chave que a gente falou também bastante é o cyberespaço. Ou seja, o cyberespaço, na verdade, é o campo por excelência de onde as mídias digitais acontecem, né? Então é um espaço, mas mais do que isso, ele é considerado um espaço de interação, é um espaço criado por milhões e milhões de participantes a todo instante. Nesse exato momento, estamos criando mais um pontinho nesse cyberespaço. Esse cyberespaço, que é um espaço principalmente de interação, ele é formado justamente por esse fluxo de dados digitais das redes de computadores, né? Ou seja, a gente tem que entender que o cyberespaço existe, é construído por todos nós, é considerado virtual porque ele não consegue ser visto na verdade, porém ele é real em suas ações e efeitos. A gente já falou bastante disso, o cyberbullying, a noção muito errada de que na internet a gente não tem reflexos reais das ações e efeitos cometidas, a gente já entendeu bastante disso, pelo menos deveria ter entendido, e a gente tem que perceber também uma coisa dentro do cyberespaço. O que fazemos no cyberespaço, temos que ser responsáveis por tudo aquilo. Se nós cometemos um ataque aqui, que sejamos responsáveis em assumir o ataque ali. Se nós nos defendemos aqui, que sejamos responsáveis por nos defender ali na frente também. Ou seja, não dá para a gente se esconder atrás de um computador, atrás de uma tela e achar que isso está tudo bem, né? A gente precisa colocar sim as nossas reflexões, a gente precisa abrir sim as nossas interações, é para isso que o cyberespaço existe. Mas a gente não pode considerar o cyberespaço como se fosse uma coisa totalmente alheia à nossa realidade. Ele é real, ele é diferente do mundo físico, mas ele é real. A gente falou bastante disso e é importante que isso fique claro na nossa cabeça para a gente poder desenvolver o nosso trabalho de comunicação. Outro conceito importante é a questão da convergência, gente. A convergência basicamente é o que faz com que a gente possa desenvolver tudo isso. Então, por exemplo, para poder fazer essa aula, eu fiz pesquisas no celular, pesquisas no computador, li livros digitais, operacionalizei essa aula toda em um dispositivo, um aplicativo de apresentação, consegui gravar isso, consegui disponibilizar isso para o meu celular, depois fiz a transcrição disso tudo, ou a transposição disso tudo, na verdade, para um PowerPoint, e aqui estou eu fazendo essa gravação com vocês para poder apresentar na aula. Ou seja, gente, tudo isso é convergência, integração entre computadores, integração entre meios de comunicação, integração entre as redes digitais diversas. Agora, é claro que não é só isso, porque é aí que vem o grande lance das mídias digitais. E por que também que você está estudando mídia digital? Não é só uma questão filosófica, tem uma questão comercial também, uma questão de mercado, gente. Né? Tudo que você for fazer daqui para frente na sua profissão tem a ver com convergência. E se você não pensa em produtos, serviços e os meios da internet para poder desenvolver tudo isso, como você vai ser um profissional? Né? Se você não entende que o que você começa aqui tem referência aqui na frente, ou que você pode usar esses caminhos diversos para poder levar produtos e serviços para frente. Pode parecer um tanto quanto óbvio isso, mas eu vejo hoje no mercado muita gente se encontrar barreiras importantes no desenvolvimento pessoal mesmo, porque acha que sabe o que é convergência, mas não sabe o que é convergência. Não estudou, não pensa, não avalia, não testa, né? Não lê métricas, não ouve feedbacks, né? Porque acha que está tudo resolvido. E não é. A gente não pode cair numa conversa muito forte, principalmente quem nasceu depois dos anos 2000,
de achar que só porque é nativo digital que a vida vai estar resolvida nessa forma. Entender o que é convergência, entender os detalhes da convergência, assim como o Ray Jenkins estabeleceu esse conceito ainda ali no comecinho dos anos 2000. Gente, isso é fundamental, estudar, pensar como que você vai oferecer o seu produto. Eu já falei várias vezes aqui, saber usar um app é fácil, saber usar um software é fácil. Agora, saber por que você está usando isso, aí que sim que vem o grande lance. Então a convergência é um conceito-chave muito importante para a mídia digital, especialmente para o mercado de trabalho e para a sua profissão futura. Outra questão é a cultura participatória. A gente falou já disso aqui, e nós estamos falando aqui da colaboração, né? Ou seja, a mídia digital oferece uma diferença em relação à mídia analógica, que é uma diferença tão significativa do ponto de vista da interação, não, da colaboração, que assim chega a ser óbvio, mas ao mesmo tempo também é uma grande notícia. O fato de que eu posso também participar, eu tenho essa potencialidade de ser um produtor de conteúdo, criando conteúdos, produzindo mais aqueles conteúdos inéditos, interagindo com conteúdos, fazendo colaborações, pegando uma parte que ficou solta, completando essa parte que ficou solta, oferecendo isso para as pessoas, colaborando no sentido de oferecer conhecimento, né? E por que isso é importante na mídia digital e não tinha na mídia analógica? Quem consegue interagir com televisão? A gente até tenta falar para a televisão, mas a televisão não vai responder para a gente, né? No sentido da analogia do processo, né? A gente vai entender o seguinte, entre as analogias entre mídia digital e mídia analógica, a gente consegue perceber que a questão aqui totalmente, eu não consigo colaborar exatamente com a televisão do jeito que eu colaboro com a internet, né? E a colaboração que eu faço hoje na mídia digital é uma colaboração, essa participação é muito mais efetiva. Pode ser assim, eu mandei um WhatsApp para a televisão e eles leram lá. Tá, e aí? Pensa nisso e faz uma comparação em você escrevendo para um blog dentro da sua área de conhecimento mais específica. Onde está acontecendo ali a sua participação mais efetiva, né? Então, esse é um lance importante das mídias digitais. Outro lance importante que está ligado a essa cultura participatória é a questão da inteligência coletiva. Porque o que significa inteligência coletiva? É a inteligência que vai se completar. Ou seja, alguém que tem uma inteligência aqui, que é completada com essa outra aqui, é completado com essa outra aqui, agora você faz essa soma para milhões e milhões e milhões de pessoas, oferecendo informações o tempo todo, a possibilidade dessas novas tecnologias aumentar o nosso conhecimento o tempo todo, né? Ou seja, o que é fantástico nas mídias digitais em termos de inteligência é essa coletividade. Eu gosto muito desse conceito, talvez para mim seja o conceito-chave mais importante, porque eu, por exemplo, aprendo muito, muito nas mídias digitais e eu aprendo assim, ouvindo todas as pessoas que passam por mim. É claro que eu tenho que descartar muita coisa, mas evidentemente que essa inteligência me ajuda muito a partir do momento em que eu preciso da informação, a partir do momento que eu entendo a minha própria limitação também. Então, se eu não sei determinados elementos, esses elementos vão surgir a partir da inteligência de uma outra pessoa ou de um outro sistema. Então, isso para a gente é fundamental. A inteligência coletiva é um dos pontos mais importantes para a gente poder pensar a mídia digital. Depois, interatividade, a gente falou bastante disso. Eu lembro que numa aula anterior a gente falou da Lúcia Santaella, que é uma pesquisadora importante aqui no Brasil com relação aos meios de comunicação. E ela diz o seguinte, que a interatividade é basicamente a interação entre usuários, né, ou usuários de programas de conteúdos, diferentes formas, sistemas de comunicação digital em rede. Mas basicamente a Lúcia Santaella nos apresenta assim, uma ideia de interatividade de que a interatividade só vai acontecer a partir do momento em que um provoca um efeito na outra que responde a esse efeito, né? E aí a gente deu a ideia do pêndulo, né? Ou seja, o pêndulo só vai acontecer se ele ficar assim, um bateu para cá, o outro respondeu para cá. Se não for assim, a gente não vai ter a interação. Se você bate de um lado e ele para,
né? Ou seja, a interação só teve início, mas ela não se completou. Agora, leva isso para a mídia digital. O que é legal isso? Porra, velho. O que é legal isso? A gente precisa ter interação, né? Nas redes sociais. Quase todos os canais hoje de comunicação dentro das redes sociais são voltados para quê? Para interatividade, né? Então são as curtidas, compartilhamentos, salvamentos, comentários, né? Tudo isso faz parte do quê? Do processo de interatividade. A gente não vive sem isso. A gente precisa ter essa interatividade que vai fazer diferença na cultura participatória, que vai fazer diferença na inteligência coletiva. Está vendo como tudo fica conectado, né? Como tudo vai se interligando, na verdade, dentro desse campo? Vamos lá. A questão da interface, gente, a operação das mídias digitais, ela acontece a partir de pontos de contatos que são amigáveis, moldados a partir de referências culturais anteriores. Vamos lá. Talvez essa frase fique um pouco confusa, mas a gente saca isso porque nós temos uma aplicação prática mesmo. Quais são os sites? Quais são os aplicativos? Quais são os celulares? Quais são os notebooks? Quais são os computadores de mesa? Quais são os blogs? Quais são as redes sociais que mais te deixam à vontade? São aquelas que possuem interfaces cada vez mais amigáveis, pontos de contato em que eu consigo fazer a minha comunicação acontecer de uma maneira muito mais ampla e que eu também recebo informação de uma maneira muito mais ampla. Então isso, a questão da interface é um conceito importante, talvez muito mais ali na frente para quem trabalha com programação, que vai mexer com web design, que vai mexer um pouco mais com a construção, né, dessas ferramentas, mas não menos importante para quem também vai produzir o conteúdo que está ali dentro. Porque a gente produz conteúdo de acordo com interfaces que nos oferecem, né? Ou de acordo com as interfaces que existem e que estão à disposição das pessoas. Então isso também vai ter um peso significativo no entendimento das mídias digitais. Outra questão, gente, que a gente trabalhou também recentemente. A gente tem que pensar que mídia digital não é um território neutro e que a gente está totalmente seguro. A gente falou bastante disso a partir de alguns conceitos como simulacros. A gente falou bastante disso a partir de alguns conceitos como também a segurança e vigilância, né? A gente chegou a tratar de alguns pontos, mesmo que superficialmente, né? Da questão de como somos vigiados rotineiramente e ostensivamente por todos os meios de comunicação digitais que existem hoje, né? E é importante a gente entender esse conceito de segurança e vigilância, por quê? Porque na verdade ele tem a ver com a possibilidade total da gente de identificação de dados gerados nas mídias. Agora, que vai também ter um momento ali, uma intersecção que vai bater nos limites de público e privado. E a gente vai redefinir então, a partir das mídias digitais, aquilo que a gente entende como privacidade. O que era privacidade antes das mídias digitais, né? E o que é privacidade hoje, a partir das mídias digitais? O quanto você se sente invadido diariamente pelas mídias digitais. O quanto essa invasão provoca de efeitos na sua própria vida. O quanto de efeitos psicológicos e de efeitos concretos mesmo, físicos, que acontecem a partir da ação das mídias digitais na sua privacidade. O quanto você se deixa expor nas mídias digitais. Lembra da aula que a gente tratou com Jaron Lanier, né? Ou seja, as mídias digitais, segundo ele, precisam ser desligadas. A gente precisa reorganizar isso de alguma forma. Por quê? Porque elas nos expõem de uma maneira muito mais ampla do que a gente supõe. O que significa isso? Basicamente, isso na visão do Jaron, que é muito, muito legal, que nós somos produtos das mídias digitais. As mídias digitais não estão exatamente a nosso favor, mas sim o contrário. Nós estamos a favor das mídias digitais. Nós somos usados por essas mídias digitais e principalmente pelas redes sociais. As redes sociais nos colocam com produtos específicos para serem vendidos rotineiramente
E nós nos deixamos levar nessa oferta porque entendemos que temos benefícios com isso. Se entendemos que temos benefícios, nos deixamos levar, ou seja, abrimos ainda mais a porta da nossa privacidade. Em que momento que isso está certo, em que momento que isso está errado, em que momento que isso é prejudicial para mim, em que momento que não é, em que momento que eu tenho que parar um pouco, em que momento que eu tenho que colocar barreiras, em que momento que eu tenho que limitar essa ação das mídias digitais. Se a gente tivesse uma fórmula mágica para usar para todas as pessoas, a gente já teria resolvido isso. Mas cada um recebe essa questão da privacidade de uma forma. Tem pessoas que se expõem facilmente, tem pessoas que não conseguem abrir a câmera durante uma aula. Ou seja, a gente tem diferenças de privacidade e isso tem que ser extremamente respeitado. Respeitado. Porém, cada um tem que entender o seu grau de limitação diante disso. Né? O seu grau de limitação, o seu grau também de abertura. O quanto eu posso me deixar ser vigiado, o quanto eu posso me deixar ficar dentro de um nível de segurança ou dentro de um nível de insegurança, porque o que acontece muitas vezes, a segurança tem a ver muito, gente. A gente pensa muito em segurança a partir do aspecto físico, né? Mas a nossa segurança também tem que ser uma segurança digital. A partir do momento em que eu aceito, em que eu faço cadastros, em que eu concordo com termos, né, com detalhes, itens de condições, na verdade, que existem, que são colocadas para a gente poder aceitar um app, poder participar de um site, poder colaborar com alguma coisa, a gente está abrindo mão da nossa segurança também. A nossa segurança digital, que pode ter referência também na nossa segurança física, mas quanto estamos seguros digitalmente falando? Você tem essa segurança? Essa sensação de segurança é cada vez mais fluida, né, no meio digital. Então é importante a gente levar isso em consideração, tá? Segurança e vigilância, dois conceitos muito importantes para as mídias digitais. Outro conceito importante, ubiquidade. E aí a ubiquidade ela é meio que como se fosse uma onipresença, né? Ou seja, o que significa? Toda mídia digital está presente em todos os lugares, de mídias digitais conectadas em rede, estabelecendo conexões em qualquer espaço e tempo, ou seja, em qualquer lugar que você esteja, você tem mídia digital. Eu estou, por exemplo, nesse exato momento, gravando essa aula em um lugar muito remoto, em um lugar em que não é especificamente adaptado para mídia digital, mas eu consegui fazer a minha conexão, eu consegui captar isso, né? Consegui captar sinal, consegui entrar em rede, consegui fazer a gravação. E vou disponibilizar isso em rede também. Isso é a presença da rede na nossa vida. Essa é a presença total, específica, concreta, direta das redes sociais, das mídias digitais, na verdade, na nossa vida. É o que a gente chama de ubiquidade. É ubíqua. Está presente. Você deita, dorme, acorda, trabalha, se alimenta, vive, respira com a mídia digital do seu lado. Ubiquidade. Parece que já faz parte de você, parece que faz parte do seu contexto, parece que ela é da sua natureza. A mídia digital parece ser mais um membro que você tem, assim como braço, perna, você tem a mídia digital junto de você. E como qualquer membro, se você for tirar, dói. Por isso que muitas vezes quando a gente fala assim, vamos fazer um descongestionamento de mídia digital, muita gente fala assim, não vou, vai doer. Né? Não é que dói fisicamente, mas dói muito psicologicamente. Ficar fora de todo esse processo. Então é importante a gente levar isso em consideração. Ubiquidade, um conceito importante que a gente poderia ficar aqui mais 5, 6 aulas só falando de ubiquidade. Um conceito muito importante no mídia digital, que fica aí a dica para que você possa desenvolver mais estudos em cima disso, tentar entender um pouco mais. Até porque, vamos pensar o seguinte, eu mesmo, enquanto produtor de conteúdo em mídia digital, eu levo muito em consideração a ubiquidade quando eu vou fazer planejamento. Por quê? Porque quando eu vou planejar uma rede social, eu tenho que entender que isso está presente na vida das pessoas, mas de que forma que ela está presente? Quais são os elementos da ubiquidade que me fazem ter um planejamento estratégico de rede social muito mais efetivo? Né? Então, são elementos que vão ajudar a gente nesse processo. A velocidade.
Velocidade é um conceito-chave muito, muito importante, gente. E aí, vamos pensar o seguinte: tudo na nossa vida hoje está muito veloz. Tudo está muito rápido. A gente assumiu isso, a gente aceitou essa condição e a gente sofre rotineiramente com os atrasos, às vezes de segundos, das coisas acontecerem na nossa vida. E essa velocidade, que é a rapidez de conexão de dados, que vai se articulando e vai acelerando inúmeras outras atividades na nossa vida cotidiana. Ou seja, a mídia digital é acelerada. Nós não somos acelerados naturalmente. A mídia digital é acelerada naturalmente. E nós, seres humanos, não. Só que nós assumimos essa condição. Tentamos nos colocar como velozes também, assim como a mídia digital. O que acontece? Sofremos. Sofremos porque não conseguimos acompanhar tudo. Sofremos porque a gente não dá conta de todas as redes. Sofremos porque a gente não dá conta de estar presente em todos os lugares. Sofremos porque não conseguimos responder. E aí a gente entra em um outro conceito importante aí dessa questão das mídias digitais, que nem é o foco dessa disciplina, mas também poderia ser aberto em algum outro momento, até mesmo durante a faculdade, que é a questão do tempo de endividamento. Vivemos um tempo não só da velocidade, mas também do reflexo dessa velocidade, que é o endividamento pessoal. Como assim endividamento? Financeiro? Não. É o endividamento, sim. Estamos sempre devendo algo a alguém. Estamos sempre devendo uma resposta. Estamos sempre devendo uma olhada na rede. Estamos sempre devendo um comentário. Estamos sempre devendo uma curtida. Estamos sempre devendo um compartilhamento. Estamos sempre devendo uma postagem. Estamos sempre devendo um stories. Estamos sempre devendo um Reels. Estamos sempre devendo um post qualquer no YouTube. Estamos sempre precisando estar presente lá no Marketplace. E, gente, estamos sempre devendo. Reflexo do quê? Da velocidade. Só que veja bem, a mídia digital é veloz, nós não somos. O que nós decidimos fazer de uma maneira totalmente ingênua e precária? Decidimos nos equiparar em termos de velocidade com as mídias digitais. Não vai dar certo, dificilmente vai dar certo. Né? Ou a gente repensa isso, ou a gente não avança. Beleza? E vamos lá. A virtualidade. Entender. A gente já falou um pouquinho disso lá atrás, a gente falou da questão de que o cyberespaço ele é virtual, mas ele tem ações e efeitos reais. Virtualidade. Dados das mídias digitais existem de maneira independente do ambiente físico e podem se desenvolver livres a princípio de qualquer barreira. Sim, o virtual desenvolve-se de acordo com a sua própria intenção e não de acordo com o ambiente físico. E o virtual corre, o virtual anda, o virtual é fluido, ele permeia, ele entra mesmo. E ele vai ocupando espaços que a gente sequer sabe onde foi que isso teve início. Ao mesmo tempo em que a gente às vezes acha ou tem uma noção muito errada de que o que a gente está fazendo ali no virtual não vai ter reflexo lá na frente ou não vai ser conhecido por alguém. Vai ser conhecido por alguém, sim. Vai ser visto e vai ter reflexo na vida real das pessoas. A virtualidade como conceito-chave das mídias digitais é talvez também um dos conceitos que mais interfere diretamente no nosso mercado de trabalho. Por quê? Porque até hoje, dificilmente, olha só, até hoje, nós estamos aqui no ano de 2021, a gente ainda não tem padrões seguros de comercialização de produtos ou de comunicação de produtos 100% virtual. O que significa isso, Mancuso? Significa que a gente ainda não entendeu direitinho como usar essa virtualidade no 100% que ela oferece. Entende isso? Vocês entendem isso? A gente ainda fica muito refém do mundo físico. Mas a gente tem que entender que não tem mais isso de mundo físico. A gente tem que entender isso. E na nossa comunicação mercadológica, seja na publicidade, seja no jornalismo, a virtualidade tem que ser uma presença hoje. Tem que ser uma presença. Eu vou dar um exemplo para vocês bem clássico disso e que eu faço uma relação, tá?
Estou dizendo que é a mais correta, mas eu faço uma relação da questão da virtualidade. Telejornal em televisão aberta, por exemplo, ou televisão que seja por assinatura. Todos os telejornais têm um horário hoje, eles para entrar. Então, vou dar o exemplo do mais famoso aqui para gente. Fronteira Notícias, primeira edição. Ele entra sempre ali 10 meio-dia, uma coisa assim. E tem 1h30 de duração. E aí eu pergunto para você, faz sentido para as novas gerações você ter um programa que tem um horário para entrar e um horário para sair? Ou seja, faz mais sentido para essa nova geração que um telejornal, por exemplo, fosse disperso ao longo do dia. Que ele acontecesse ao longo do dia. Conforme as notícias fossem chegando, a gente fosse editando e fosse colocando no ar. Ah, mas na rede aberta, na internet, no virtual, vai colocando para lá. Mas para de olhar para o mundo físico, esse mundo físico da televisão, por exemplo, é um mundo físico que está cada vez menos sendo visto. Entende? Ah, mas tem um público ainda. Então, mantém lá. Mas vamos pensar também no virtual? Porque se a gente não pensa lá no virtual, não pensa na virtualidade dessa mídia digital, como que nós vamos conseguir conquistar novos consumidores? Eu falo isso do jornalismo, dou esse exemplo para você do jornalismo, que ninguém mais assiste telejornal em horário específico, ou ninguém é muita gente, mas poucas pessoas hoje assistem esse jornal no horário fixo dele, mas estou falando também da publicidade, sabe? O que está rolando mais hoje? O que vai rolar mais hoje? Quais são os estudos que me garantem que o outdoor tem muito mais importância ao resultado do que um banner qualquer na internet? Ou uma ação específica e estratégica dentro de um WhatsApp, dentro de uma rede social? Perguntas precisam ser feitas em torno dessa virtualidade, gente, que é um conceito também muito chave e muito importante das mídias digitais. Gente, há muito que se pensar. Esses são os principais conceitos, mas ainda há muitos outros que surgem, há muitos outros que aparecem e a gente ainda nem terminou de pensar nesse direito, né? A gente não terminou de pensar. E a gente entende a mídia digital, então, né? A partir disso, há uma considerável variedade de teorias, de conceitos, como eles são apresentados, e que vão bater, gente, em áreas muito diferentes. Eles vão da filosofia, passa pela comunicação, como é o nosso caso, chegam até a neurociência, a cibernética como um todo. Todos eles, porém, vão jogar luz num universo muito pouco explorado, mas que precisa ser avaliado dia após dia. Não só por quem pesquisa, não só por quem ensina, mas também por quem recebe, produz, participa e também produz profissionalmente dentro das mídias digitais, que é o seu caso. Não dá para a gente negar que daqui uns dias a gente vai estar no mercado totalmente mídia digital e ponto. A não ser que você se desprenda muito disso, mas provavelmente isso vai acontecer. Não pensar é que vai ser o maior problema da sua vida. Reflita sobre isso. Vamos entender as mídias digitais. Vamos estar sempre muito pronto para receber essas informações. E vamos parar com uma mania muito, muito ruim de achar que sabe tudo. Só porque a gente nasceu dentro desse contexto. A gente não sabe tudo. A gente tem limitações, a gente pode aprender, a gente pode olhar, a gente pode experimentar, a gente pode ousar, a gente precisa ousar. Mas a gente precisa, sobretudo, compreender essa mídia digital como algo presente na nossa vida e que é benéfico, senão ela se torna muito prejudicial. Beleza? Gente, obrigado pela aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar. Valeu? Beijo, até mais.